Lucas era um jovem que sempre acreditou que sua vida estava no caminho certo. Trabalhava em uma empresa de tecnologia, tinha uma namorada que dizia amá-lo e amigos que estavam sempre por perto. Seus dias eram preenchidos por planos, projetos e sonhos de conquistar o mundo. Ele acreditava que nada poderia dar errado. Porém, como acontece com tantas pessoas, a vida decidiu provar que ninguém está imune às tempestades. Em um espaço muito curto de tempo, Lucas perdeu o emprego de forma inesperada. A empresa para a qual ele dedicara anos de esforço fechou repentinamente as portas, deixando dezenas de funcionários sem rumo. Como se não bastasse, poucos dias depois, sua namorada decidiu terminar o relacionamento. Ela alegou que não queria compartilhar o peso da incerteza, deixando Lucas em pedaços. Os amigos que antes eram presença constante começaram a desaparecer, cada um ocupado com a própria vida. Lucas se viu sozinho, sem chão, sem direção. As contas se acumulavam sobre a mesa. Cada boleto parecia um lembrete cruel de que ele havia fracassado. O futuro, que antes brilhava cheio de possibilidades, agora parecia uma estrada escura e sem fim. O que ele não sabia é que essa queda seria apenas o início de uma transformação muito maior do que ele poderia imaginar. Os dias começaram a se arrastar, como se fossem meses. Lucas acordava sem ânimo, passava horas olhando para o teto de seu quarto, e muitas vezes nem lembrava qual era o dia da semana. A vida havia perdido o ritmo, e com ela, seu coração perdeu a esperança. O silêncio da casa era ensurdecedor. Antes, ele se irritava com as notificações constantes no celular. Agora, o aparelho permanecia mudo, esquecido em cima da mesa, como um lembrete de que ninguém mais se importava em mandar uma mensagem ou ligar para saber como ele estava. Cada refeição solitária parecia um castigo, e cada noite fria era um lembrete de que sua vida havia se transformado em um vazio sem propósito. A família, mesmo tentando ajudar, não conseguia compreender a profundidade da dor que Lucas sentia. Para eles, era simples. É só arrumar outro emprego, diziam. Mas dentro dele, a ferida era mais profunda do que qualquer vaga de trabalho poderia curar. Ele se sentia inútil, sem valor, um peso para todos ao seu redor. A solidão não era apenas estar sozinho fisicamente, era sentir-se invisível, como se sua existência não fizesse diferença alguma no mundo. Foi nesse período que pensamentos perigosos começaram a surgir. Lucas se questionava se valia a pena continuar lutando, se realmente havia uma razão para permanecer em pé. Ele estava à beira de desistir, prestes a se entregar ao desespero, quando algo inesperado mudaria sua trajetória. As noites eram as piores. O silêncio parecia gritar dentro da cabeça de Lucas, e os pensamentos escuros vinham como ondas que o afogavam pouco a pouco. Ele se perguntava constantemente: por que continuar? Para que lutar? Se tudo que eu tinha já se foi, a sensação de vazio crescia cada vez mais, e ele começou a acreditar que sua vida não tinha nenhum significado. Caminhava pelas ruas sem rumo, olhando as pessoas sorrindo, trabalhando, vivendo, e se perguntava por que com ele tudo havia dado tão errado. Em um desses dias de desespero, Lucas ficou sentado na beira da cama, encarando o vazio. A ideia de desistir parecia uma saída fácil, quase confortável. Afinal, não sentir dor parecia melhor do que lutar contra ela todos os dias. Uma sombra pesada tomou conta de sua mente, e por instantes, ele acreditou que aquele seria o fim. Mas em meio ao desespero, uma lembrança surgiu. As palavras que seu avô costumava repetir quando ele ainda era criança. Nos piores momentos é que você descobre a sua verdadeira força. Lucas, nunca desista, porque até a noite mais escura termina com o nascer do sol. Essas palavras ecoaram dentro dele como uma chama fraca, mas suficiente para impedir que ele cedesse ao vazio. Lucas chorou como não chorava há anos, e naquele choro, percebeu que ainda havia algo dentro de si que não queria se entregar. Ele não sabia de onde viria a ajuda, mas em algum lugar, uma resposta o aguardava. Era uma noite chuvosa, daquelas em que o vento gelado atravessa a roupa e faz a alma tremer. Lucas havia saído de casa apenas para caminhar sem destino, tentando escapar do aperto que sentia dentro do peito. As ruas estavam quase desertas, exceto por um senhor idoso,
que protegido apenas por um guarda-chuva gasto. Vendia livros usados em uma pequena banca, improvisada debaixo de uma marquise. Lucas passou por ali sem intenção de parar, mas algo o fez voltar alguns passos. Seus olhos se fixaram em um livro de capa simples. Já envelhecida pelo tempo, o título parecia gritar para ele: sempre há uma saída. Por um instante ele ficou parado, sem saber se era coincidência ou destino. Com suas últimas moedas, comprou o livro, mesmo sem ter certeza se conseguiria pagar o ônibus de volta para casa. O idoso, com um olhar sereno, entregou o exemplar e disse algo que ficou gravado: às vezes, as respostas que buscamos estão escondidas onde menos esperamos. Talvez este livro não tenha todas as soluções, mas pode te mostrar um caminho. Lucas agradeceu timidamente e seguiu. Aquela frase ecoava dentro dele, misturada ao som da chuva que caía forte. Ao chegar em casa, ele abriu o livro sem grandes expectativas. Mas, logo nas primeiras páginas, sentiu que havia encontrado algo especial. As histórias ali narradas falavam de pessoas comuns, que enfrentaram dores imensas, mas que escolheram não desistir. E assim, em meio às palavras, uma pequena semente de esperança começava a renascer em seu coração. Cada noite, antes de dormir, Lucas pegava o livro e lia algumas páginas. Era como se aquelas palavras fossem escritas para ele. Histórias de mães que perderam tudo, de homens que caíram no vício e se reergueram, de jovens que enfrentaram a pobreza extrema e conquistaram seus sonhos. Cada relato despertava nele uma sensação estranha. Se eles conseguiram, talvez ele também pudesse. O livro falava não de vitórias fáceis, mas de batalhas dolorosas, de lágrimas transformadas em força e de quedas que se tornaram degraus para algo maior. Lucas começou a perceber que sua dor não era o fim da linha, mas parte de um processo. A cada capítulo, sentia que uma chama se reacendia dentro de si. Não era um fogo intenso ainda, mas uma centelha que iluminava a escuridão em que estava mergulhado. Numa das passagens, encontrou uma frase que mexeu profundamente com ele: a vida pode te derrubar, mas só você decide se vai continuar deitado ou se vai se levantar. Essas palavras ficaram martelando em sua mente. Durante dias, ele começou a refletir. Talvez sua história ainda não tivesse terminado. Talvez ainda houvesse algo esperando por ele, além daquela dor. Naquela noite, antes de fechar os olhos, Lucas fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importava o tempo que levasse, ele tentaria dar a volta por cima. Pela primeira vez em meses, dormiu não com a sensação de derrota, mas com uma esperança tímida de que recomeçar era possível. Acordar na manhã seguinte foi diferente. Lucas não se sentiu curado, nem totalmente motivado, mas havia dentro dele uma pequena voz dizendo: levante-se, dê o primeiro passo. Era estranho, porque até então ele acreditava que precisava ter tudo resolvido para recomeçar. Mas naquele dia entendeu que recomeçar não exigia uma grande revolução, apenas uma decisão: seguir em frente, um passo de cada vez. Ele começou pesquisando oportunidades na internet. Encontrou um curso gratuito de informática básica, oferecido em um centro comunitário. Parecia algo pequeno, mas era o que ele tinha em mãos. Mesmo inseguro, decidiu se inscrever. No primeiro dia de aula, o coração disparava. Ele se sentia deslocado, como se todos ao redor soubessem mais do que ele. Mas em vez de fugir, escolheu permanecer. A cada semana, aprendia algo novo. Eram coisas simples, mas que iam devolvendo a ele um sentimento que julgava perdido: o de capacidade. Pela primeira vez em meses, ele se via sorrindo, mesmo que discretamente. O curso trouxe também novas pessoas para sua vida. Colegas que compartilhavam histórias de luta, dificuldades e sonhos. Perceber que não era o único em meio à tempestade fez com que Lucas se sentisse parte de algo novamente. Ele entendeu que não precisava chegar ao topo de uma só vez. O segredo era valorizar cada passo dado, por menor que fosse. O primeiro passo havia sido dado, e isso já era uma vitória imensa. Os meses foram passando, e aquele pequeno curso, que parecia insignificante no início, abriu portas que Lucas jamais imaginaria. Com dedicação e disciplina, ele começou a se destacar,
ajudando outros colegas que tinham dificuldade em aprender. Aquilo lhe dava uma sensação poderosa, a de ser útil novamente. A autoestima, antes despedaçada, começava a se reconstruir, como um vaso quebrado, colado com paciência e cuidado. Pouco tempo depois, uma das professoras o recomendou para uma vaga em uma pequena empresa local. O salário não era alto, mas para Lucas, aquele emprego representava algo muito maior do que dinheiro. Era a chance de provar a si mesmo que ainda havia valor em sua vida. No começo enfrentou inseguranças, teve medo de falhar, mas se agarrou a cada nova tarefa como se fosse um degrau que o levava para fora do abismo. Aos poucos, a disciplina virou hábito. Ele passou a estudar à noite, buscar novos cursos e aprender habilidades que o ajudariam a crescer ainda mais. O que antes era desespero, agora se transformava em combustível. Lucas não apenas recuperava sua vida, mas também descobria um novo propósito: ajudar outros que, como ele, haviam se perdido na escuridão. Em grupos comunitários, passou a compartilhar sua trajetória. Pessoas que estavam no fundo do poço viam nele um exemplo vivo de que a dor não é o fim. Lucas havia aprendido uma verdade poderosa: a queda não define ninguém, mas sim a coragem de se levantar. Anos se passaram desde aqueles dias sombrios em que Lucas acreditava que sua vida não tinha mais sentido. Hoje, ao olhar para trás, ele mal reconhecia o jovem quebrado que passava horas encarando o teto, afogado em solidão. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas cada passo, cada esforço, cada lágrima se tornou parte de uma escalada que o levou até o topo da sua própria montanha. Certa vez, foi convidado para contar sua história em uma palestra para jovens em situação de vulnerabilidade. Ao subir no palco, sentiu as pernas tremerem, mas também percebeu o brilho de expectativa nos olhos daqueles que o ouviam. Ele respirou fundo e disse: "Se eu tivesse desistido no fundo do poço, nunca teria conhecido a vista maravilhosa do topo da montanha. A dor me moldou, mas foi a esperança que me salvou." O silêncio que tomou a sala foi quebrado por aplausos emocionados. Muitos se aproximaram depois, dizendo que suas palavras haviam acendido uma chama em seus corações. Naquele momento, Lucas entendeu que sua queda não havia sido em vão. Ela o havia preparado para algo maior: ser inspiração para outros que ainda caminhavam na escuridão. E deixou uma mensagem que ecoou para todos: não importa o tamanho da sua dor, nem quão profundo seja o poço em que você está, sempre existe uma saída. A sua história ainda não acabou. Recomeçar é possível, e quando você menos esperar, descobrirá que as cicatrizes que hoje doem serão as marcas da sua vitória. Lucas não apenas venceu, ele se tornou a prova viva de que sempre há um amanhã.